Na Bíblia, encontramos muitos eventos surpreendentes que desafiam as leis da física e da ciência. Por exemplo, no livro de Josué capítulo 10, versículos 12 e 13, é narrado que Deus parou o sol no meio do céu por quase um dia inteiro. Além disso, a Bíblia também relata outros dois eventos surpreendentes: dois animais que conseguiram falar. Um falou por obra de Deus, e o outro falou por obra de Satanás. Os humanos são a única espécie com a capacidade de falar, mas já vimos que os papagaios podem vocalizar palavras imitando sons. No entanto, as palavras que repetem não têm significado para eles, pois os papagaios não podem comunicar ideias independentes através da formação de frases com sentido. No entanto, na Bíblia, existem dois animais que conseguiram falar com grande astúcia. Antes de começar, gostaria de te convidar a curtir este vídeo, se você gostar. E também inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos. Vamos começar! O primeiro animal que falou na Bíblia foi a serpente, que enganou Eva no Jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 3, diz que a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que Deus havia criado. Jesus também testemunhou a astúcia da serpente, conforme mencionado em Mateus capítulo 10, onde ele diz: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. No início da criação, Deus fez a serpente astuta e, além disso, era um animal manso. A aparência da serpente era muito diferente da que conhecemos hoje. No Jardim do Éden, a serpente tinha patas e não rastejava. O profeta Isaías profetizou que quando Jesus reinar sobre a terra, os animais voltarão a ser mansos, assim como eram no Jardim do Éden. Isaías capítulo 11, versículo 8, diz: A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Acredita-se que Eva, no Jardim do Éden, tinha a serpente como animal de estimação. A serpente, por sua astúcia, era o animal mais próximo de Eva, e Satanás se aproveitou dessa proximidade. Satanás possuiu a serpente e a fez falar, iniciando um diálogo com Eva. A serpente questionou Eva dizendo que não era verdade que eles não poderiam comer de qualquer árvore no jardim. Eva respondeu que podiam comer do fruto de todas as árvores, exceto do fruto da árvore que estava no meio do jardim, pois Deus havia dito que não deveriam comer ou tocar nele, do contrário, morreriam. A serpente então disse à mulher que isso não era verdade e que ao comerem desse fruto, seus olhos se abririam e eles se tornariam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria. Então ela pegou o fruto e comeu. Hoje em dia todos sabemos desde a infância que seria extremamente estranho e até assustador se um animal abrisse a boca e começasse a falar conosco. A pergunta é: por que isso não pareceu estranho para Eva quando a serpente falou com ela? A resposta para isso é que no início Adão e Eva eram inocentes e não conheciam o medo. Foi por isso que quando a serpente falou com Eva, ela não ficou assustada. Além disso, Eva estava muito familiarizada com a serpente e achou sua habilidade de falar ainda mais atraente. O relato bíblico diz que quando Deus confrontou Eva por ter comido o fruto proibido, ela disse a Deus que a serpente a havia enganado. Após isso, Deus amaldiçoou a serpente. Vamos ver o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais selvagens. Rastejarás de joelhos e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora vamos ao segundo animal que falou na Bíblia.
No livro de Números, capítulo 21, é narrado que Israel, em suas conquistas, havia derrotado muitos povos. No capítulo 22, diz que Israel acampou nas terras de Moabe. Quando os moabitas viram que o povo de Israel era numeroso e vitorioso, eles ficaram apavorados. Então Balaque, rei de Moabe, foi procurar Balaão, um homem conhecido por ser vidente. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse Israel. Balaão solicitou, então, um prazo de uma noite para buscar a orientação do Senhor. Durante aquela noite, Deus revelou a Balaão que não deveria proferir uma maldição sobre Israel, pois eles eram um povo abençoado. Ao receber a notícia da recusa de Balaão, os mensageiros de Balaque voltaram e informaram seu rei. No entanto, Balaque decidiu enviar outros mensageiros, oferecendo recompensas generosas, na esperança de persuadir Balaão a amaldiçoar os israelitas. Novamente Balaão solicitou aos mensageiros que aguardassem uma noite, para que ele pudesse consultar o Senhor em busca de uma resposta. Nessa ocasião, Deus permitiu que Balaão seguisse com os moabitas, mas estabeleceu a condição de que ele somente falasse o que lhe fosse ordenado. Pela manhã, Balaão se levantou, preparou sua mula e partiu com os mensageiros de Moabe. Porém, o coração de Balaão era perverso diante de Deus, ou seja, ele partiu com intenções que desagradavam o Senhor. Então o anjo do Senhor se colocou em seu caminho para impedi-lo. Balaão estava montado em sua jumenta, e a jumenta viu o anjo com uma espada na mão, então desviou do caminho e entrou no campo. Balaão a bateu e a fez voltar para o caminho. Mas o anjo do Senhor novamente se pôs diante do caminho, e a jumenta, ao ver o anjo, se deitou debaixo de Balaão. Então Balaão ficou com raiva da jumenta e a espancou com um pedaço de pau. Foi aí então que Deus fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: "O que foi que eu fiz para que você me batesse 3 vezes?" Balaão respondeu: "Você está se comportando como uma tola. Se eu tivesse uma espada na mão, a teria matado agora mesmo." A jumenta respondeu: "Acaso eu não sou a jumenta em que você sempre montou até hoje? Alguma vez eu o tratei assim antes?" Balaão respondeu: "Não." Então Deus abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho com a espada empunhada. Ao ver isso, Balaão se curvou e se prostrou com o rosto no chão. O anjo do Senhor perguntou a Balaão por que ele havia batido 3 vezes na sua jumenta e se ele não percebia que o anjo estava ali para impedi-lo, pois havia visto que seus caminhos eram maus. A jumenta o havia visto e se desviado dele 3 vezes, senão ele já estaria morto e a jumenta viva. Então Balaão se arrependeu de seu pecado e quis voltar para sua terra. Mas o anjo do Senhor disse para ele continuar seu caminho em direção a Moabe. No entanto, ele deveria fazer o que o anjo lhe dissesse. Depois disso, Balaão chegou a Moabe e obedeceu a tudo que o anjo lhe havia dito, e ele abençoou Israel. Esses são casos muito surpreendentes de animais que conseguiram falar. Qual seria a sua reação se um animal abrisse a boca e começasse a falar com você? Comenta aqui embaixo. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deus te abençoe.